Olá, eu vou fazer a apresentação do meu TCC sobre o sistema laser Raman de um gravimetro de átomos frios. Esse gravimetro funciona fazendo a interferometria atômica desses átomos. Eu vou começar pelos lasers Raman. Para que servem os lasers Raman no nosso experimento? A gente quer usar os níveis atômicos hiperfinos dos nossos átomos e a gente quer excitar eles. A gente poderia excitar eles diretamente com microondas entre esses dois níveis, que seria 6,8 GHz, só que o momento dos fótons de microondas é muito baixo. Isso quer dizer que nosso interferômetro seria muito curto e ele teria pouca precisão. Então a gente usa dois lasers, a gente primeiro excita para um nível superior e depois excita de volta do nível superior para o nível excitado da estrutura hiperfina. Os dois lasers eles têm um detuning desse nível superior para evitar que o sistema de fato mude para esse nível e dessa forma a gente faz uma transição de dois fótons entre esses dois níveis, fazendo que o nosso sistema seja de fato um sistema de dois níveis que pode ser compreendido pela esfera de Bloch. Para ilustrar o gravimetro, eu vou começar falando sobre outros interferômetros. Esse é um interferômetro laser, ou de Mach-Zehnder. Basicamente, você tem um laser você tem um beam splitter, ele divide o laser em dois, e você usa esses espelhos para recombinar ele em outro beam splitter, e aqui eles vão interferir. E dependendo do caminho que eles fizeram, se tiver uma diferença de caminho, pode ser o comprimento do caminho ou algo que altere a fase do laser, você vai ter uma intensidade diferente dependendo dessa diferença de fase, que é dada por essa equação. Aí temos a interferometria de Hansen. Você usa um sistema quântico de dois níveis. Você usa um pulso π/2 para passar o sistema do estado ground para o estado de superposição. Aí, durante o tempo de interrogação, que é entre os dois pulsos, o nosso sistema vai fazer uma precessão em torno do eixo Z. E daí, depois a gente faz um outro pulso π/2, e dependendo de onde ele cair depois dessa rotação, ele pode dependendo da precessão, ele vai tanto estar no estado ground, estado excitado, ou em alguma estado intermediário, que vai ter um valor esperado que vai ser o intermediário entre os dois. E com isso a gente pode reconstruir essas frinjas aqui, essas franjas. E a probabilidade de ele estar no estado excitado é dada por essa equação. Você vê que a gente multiplica o deture, que seria a diferença do laser que a gente usou para excitar com pulso π/2, do estado de fato de ressonância do átomo. E você vê que quanto maior o tempo de interrogação, maior seria a frequência dessa mudança do detuning. Isso quer dizer que com o tempo de interrogação maior, a gente teria mais e mais franjas e a gente vai ter uma precisão maior e maior para determinar o detuning do nosso centro aqui. Isso quer dizer que a gente pode usar isso para calibrar um laser com uma precisão muito grande, que é o que de fato a gente usa num relógio atômico. Agora, finalmente, a interferometria atômica para gravimetria. A gente tem aqui os átomos que vão estar aqui. A gente vai deixar eles cair na nossa câmera de vácuo e a gente vai lançar um laser com pulso π/2 neles. Isso aqui seria análogo ao beam splitter do Mach-Zehnder, porque ele vai dividir nossa onda de átomos em dois pacotes, que vão estar em superposição. Só que eles não vão estar somente no nível ground e no nível excitado. Por causa dos lasers, o nosso nível excitado os nossos átomos também vão ter um momento. Aí eles vão se separar dos átomos que estão no nível ground. Depois a gente vai fazer um pulso π. Esse pulso serve simplesmente para fazer com que os átomos mudem de direção. Então eles vão se trocar de lugar e ao invés de se afastar, eles vão se aproximar. Isso seria análogo aos espelhos no nosso interferômetro de Mach-Zehnder. E aqui a gente vai ter outro pulso π/2, que seria um outro beam splitter que vai recombinar esses átomos. E aí aqui na saída, a probabilidade de a gente medir o estado excitado vai depender da diferença de fase. Como os átomos estão caindo, eles vão percorrer uma distância. E a diferença de fase vai ser o número de onda aqui desse momento, vezes essa distância que eles percorreram. E aí, através dessa equação aqui, no fundo, a gente tem a probabilidade de medir esse estado excitado, que vai ser dado pela gravidade e pelo tempo,
porque a gravidade vezes o tempo ao quadrado é a distância que ele percorreu. Mas como a gente vai obter esse valor para a gravidade? A gente vai fazer um chirp na nossa frequência do lasers, que a gente vai aumentar com o tempo numa rampa a frequência desse laser. Isso, a gravidade, ela vai dar uma fase para os nossos lasers, e o chirp vai dar uma outra fase que vai agir nessa equação aqui. E se você tiver a mesma fase para os dois, você vai ter uma ressonância e ele vai ficar no estado ground sempre. Sempre nessa ressonância ele vai estar no estado ground. Mas como é que a gente visualiza essa ressonância? Aqui eu tenho as franjas de interferência para com diferentes chirps e para diferentes tempos de interrogação. Cada gráfico aqui é um tempo de interrogação diferente. Você vê que, como no Ramsey, na interferência Ramsey, quanto maior o tempo de interrogação, aqui 4.000 microsegundos, você vai ter franjas mais finas. E aqui na nossa ressonância, a gente sempre vai ter no estado ground. Você pode identificar a ressonância porque todas as franjas vão estar no estado ground no mesmo local. E você pode usar, determinando o local de ressonância, você usa a franja com maior precisão para determinar o valor da gravidade, através dessa equação aqui que vai relacionar as duas fases. Aqui nós temos o nosso chirp factor, que vai dar que está nesse eixo do gráfico, e daí você usa isso usando o momento usando o chirp factor e o momento que o laser dá, que seria 2π sobre... Seria o número de onda, basicamente, né? O 2π sobre o comprimento de onda dos lasers, você obtém o valor da gravidade com essa precisão. A gente poderia ter ido além, mas a gente não estava realmente com essas medidas obtendo um valor preciso para a gravidade, a gente estava testando o equipamento. Aqui é o squeezing, que é algo que a gente quer implementar no nosso experimento para aumentar ainda mais a precisão, que é basicamente você pegar... Aqui você tem um estado coerente com duas variáveis quânticas conjugadas. Por exemplo, a posição e o momento. Você tem aqui o princípio da incerteza. E quando você faz o squeezing, você troca a incerteza numa variável pela outra. Então você vai ter uma precisão maior no momento, que aqui ele está mais fino, e uma precisão menor na posição. Você pode visualizar isso aqui na esfera de Bloch. Daí aqui temos o nosso amplificador em cone. Ele é basicamente, que foi o que eu implementei no sistema. Ele é um meio a ganho de laser, só que ele não tem cavidade. Então você passa o laser aqui e ele amplifica o laser. Como ele é um chip semicondutor, ele é mais fino do que ele é largo. Então isso faz com que ele tenha um astigmatismo. Para corrigir isso, a gente pode usar duas lentes cilíndricas ou uma lente esférica e uma lente cilíndrica, que foi o caso. O astigmatismo basicamente o nosso laser tem duas distâncias focais diferentes para cada direção. Aqui nós temos um isolador óptico. Ele vai usar um cristal de Faraday que vai gerar a polarização do nosso laser e dois polarizadores para evitar que o laser passe na direção contrária. Na direção de frente ele vai vir pelo polarizador, vai ser rodado e vai ter a polarização correta para sair. E aqui na volta ele entra pelo polarizador, é rodado na direção incorreta para passar pelo polarizador, então ele é bloqueado na volta. Aqui a gente vai ter que acoplar isso numa fibra ótica, então a gente tem que ter o tamanho do facho laser correto e tem que ter a colimação correta para focalizar ele dentro da nossa fibra ótica. Aqui está a build do meu amplificador em cone, aqui está o amplificador. Aqui são os dois lasers, a gente vai amplificar os dois ao mesmo tempo no nosso amplificador. A gente usa esse beam splitter para combinar eles. Eles vêm por esses espelhos aqui, entram no amplificador. Aqui está a lente cilíndrica, a lente esférica está dentro da caixa do amplificador. E a gente vai corrigir aqui o astigmatismo. Aqui está o isolador, depois ele vem aqui e vai sair pela fibra aqui. Aqui tem um telescópio para corrigir a largura do laser e um polarizador para corrigir a polarização. Depois eu fiz também uma trava offset para o laser, que basicamente você coloca os dois lasers no photodiode, você vai ter o batimento aqui dos lasers, e pela frequência desse batimento, você converte ela para uma tensão e põe no controlador com o entregador para corrigir a corrente piezoelétrica da cavidade do laser. Com isso você consegue corrigir a frequência. Basicamente você trava a frequência de um dos lasers. No caso Ramon 2, você trava no laser de repump.
Isso aqui é a trava da potência, que a gente modula a corrente do amplificador em cone, usando a saída dele que a gente adiciona para um fotodiodo. Você pode ver aqui nas variações de Allen que aqui tá sem a trava de amplitude, a trava de potência do laser, e você vê que aqui está uma escala log, uma ordem de grandeza abaixo, com a trava você tem a variância aqui. Isso seria a variância Arlen. Então você ganha uma ordem de grandeza na variância e você tem um laser